E aí galera, tudo bem? Vamos para a parte 2 da resolução do Bernoulli 1 de 2026, resolução da parte de natureza, certo? Vamos começar pela questão 100, tá? Essa segunda parte. Vamos lá. Os gases do efeito estufa são componentes que contribuem para o aquecimento do planeta, um processo natural que retém parte da radiação solar na atmosfera da Terra. No entanto, as atividades antrópicas, como a queima de combustíveis fósseis, lembrando, galera, que combustíveis fósseis são normalmente o C8H18, né? Que é a gasolina, certo? Ok, vamos continuar. As atividades antrópicas, como a queima da gasolina e o descarte irregular de resíduos orgânicos, têm elevadas concentrações desses gases, intensificando o aquecimento global. Entre os principais gases do efeito estufa estão o CO2 e o CH4, o metano, né? Vamos agora para a questão que as atividades antrópicas que elevam os gases de efeito estufa podem ser explicadas por quais postulados propostos por Dalton, certo? Gente, que atividades antrópicas são essas? A questão já disse pra gente. Eu vou pegar o exemplo do CO2, tá? Ó, ele falou que a queima de combustíveis fósseis pode gerar CO2. O que é a queima, galera? A queima, né, na parte química, é literalmente você reagir com O2. Ou seja, você vai pegar esse C8H18 e vai reagir com O2, que vai formar CO2 e água, certo? Mas a água a gente não está interessado nela. A gente está interessado nisso aqui, ó, na transformação da gasolina no CO2. Galera, o que é isso aqui? Isso aqui é uma reação química, certo? Átomos que, pelo postulado de Dalton, vão se rearranjar, entendeu? Vamos procurar em qual alternativa fala sobre isso, sobre o rearranjo dos átomos numa reação química. Letra A. Os átomos dos mesmos elementos são idênticos em massa. Isso aqui não tem nada a ver com reação química, né, galera? B. Os átomos são indivisíveis. De novo, nada a ver com indivisibilidade, reação química. C. Os átomos de diferentes elementos possuem propriedades distintas. Se fosse assim, nós não poderíamos reagi-los, já que eles seriam distintos uns aos outros, entendeu? C está errada. D. Os átomos se rearranjam em novas substâncias nas reações químicas. Perfeito. Justamente o que a alternativa disse pra gente, né? É o conceito dessa reação química aqui, certo? Questão 100, gabarito letra D. Tranquilo, tá? Vamos para a questão 101. Mutações que causam acondroplasia. Galera, acondroplasia é um tipo de nanismo, certo? Vamos lá. A forma mais comum de nanismo, aqui, ó, isso mesmo. Altera a guanina na primeira posição do códon que especifica a glicina na posição 380. Ou seja, a glicina vai ser responsável, né? Essa alteração aqui vai ser responsável pela acondroplasia, certo? Aqui, ó, a glicina. GGG, glicina. Perfeito. A figura a seguir representa o alinhamento de sequências de RNA mensageiro funcional que codificam 7 aminoácidos dos diferentes genes FGFR3 de 4 mamíferos, comparadas com a sequência de aminoácidos das proteínas humanas. Vamos ver o que a questão quer agora. Vamos para o comando da questão. Nesse alinhamento, o sagui apresenta substituição numa única base em relação à sequência humana. Vamos ver. O sagui, nessa base aqui, tem o U. Está diferente do humano, que tem C. Mas, vocês podem ver que não tem nenhuma relação com a glicina, porque o códon que codifica a glicina é GGG. E o sagui alterou o U com esse C. Iria alterar essa tirosina aqui. Tem nada a ver com a glicina, certo? Mas vamos seguir aqui o que a questão quer. Enquanto as outras espécies mantêm as bases idênticas. Perfeito. Mesmo com essa alteração, a proteína a ser formada não é alterada. Isso mesmo que eu estava explicando para vocês. A proteína não é alterada, galera, porque o U não tem nada a ver com o GGG, que forma a glicina, entendeu? Ou seja, pode trocar o U, A, B, C, o que ele quiser colocar aqui não vai interferir na glicina, entendeu? Porque não está no parâmetro que a glicina quer. A glicina só quer esses três aqui, ó.
Tá fora o U tá fora, tá vendo? Então, não vai codificar, entendeu? Não vai atrapalhar na codificação. Vamos procurar uma alternativa que fale isso? Olha, a mutação no sagui não leva à condição mencionada, em razão do degradação seletiva das proteínas mutadas, nada a ver, não está falando nenhuma parte do texto de degradação. B, efeito neutralizante dos... É o que, mano? Efeito neutralizante? Pelo amor de Deus. Letra C, estabilidade do RNA mensageiro envolvido? Não, o RNA mensageiro, galera, inclusive, ele é conhecido pela sua instabilidade, entendeu? Não pela sua estabilidade, porque senão nosso corpo só tinha RNA, não tinha DNA, entendeu? Se o RNA fosse conhecido pela sua estabilidade. Letra D, correção instantânea do aminoácido formado? Não, não existe essa correção e o texto não fala sobre isso. Letra E, alteração em um códon não associada à doença. Perfeito, nosso gabarito. Por quê? Ele vai mexer nesse códon aqui, ó, da tirosina. Nada a ver com da glicina. A questão deixou bem claro que é a glicina, tá vendo? Ok, vamos para a próxima questão. Questão tranquila. Proteínas, açúcares, vamos para a questão 102, né? Proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas e sais minerais são os nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. Alguns alimentos, como uvas, fornecem cobre, a banana o potássio e a melancia o sódio. E juntos, compondo uma dieta balanceada, esses princípios ativos participam de processos vitais e indispensáveis no corpo humano. O quadro a seguir apresenta informações químicas dos minerais predominantemente em cada um dos alimentos e a função de atuação no organismo humano. Aqui nós temos os alimentos, né, os minerais e as funções. Galera, vamos para a questão que é. Algumas horas antes de exercitar para evitar cãibras. Galera, isso aqui é muito importante. O que é a cãibra? A cãibra é tipo, de uma fórmula bem esdrúxula, é a contração muscular indesejada, certo? Contração muscular indesejada. Vamos ver qual dos minerais participam da contração muscular. Letra C, atuação na produção de energia. Não tem nada a ver com energia, a cãibra. A cãibra, como eu falei para vocês, atua na contração muscular. Tanto que quando você sente cãibra, por exemplo, quando eu estou dormindo, às vezes eu tenho umas cãibras. Isso não tem nada a ver com energia, entendeu? Porque se fosse com energia, não teria nada a ver com o fato de eu estar dormindo. Mas tem a ver com o fato do meu músculo involuntariamente contrair de uma forma bem dolorosa, entendeu? Vamos para o potássio. Atuação na contração muscular. Perfeito, justamente o que eu estava falando. E o sódio, atuação na regulação de água e sais minerais. Tem até a ver, mas o potássio é o que tem mais a ver, porque fala diretamente na contração muscular. Entendeu, galera? Por isso que essa aqui vai ser a nossa resposta, vai ser o potássio. Sendo que ele não pede diretamente o potássio, né? Ele vai pedir em relação aos prótons e os nêutrons, certo? O potássio, você vê que esse númerozinho aqui de baixo, galera, são os prótons, certo? Os prótons do mineral, do elemento químico, né? Que no caso é o potássio. Ou seja, o potássio tem 19 prótons. E como ele está pedindo nêutrons, para a gente saber os nêutrons, galera, basta a gente pegar a massa total e subtrair os prótons. Perdão, a massa total, isso, a massa total e subtrair os prótons. Fica 39, que é a massa total do potássio, menos 19, certo? Que é o número de prótons. A gente vai achar o número de nêutrons quando fizermos essa subtração, que vai dar 20 nêutrons, certo, galera? Vamos procurar em qual alternativa a gente acha isso? 19 prótons e 20 nêutrons. Letra A, 11 prótons, tchau. Letra B, 19 prótons, isso mesmo, e 20 nêutrons. Perfeito, gabarito, letra B. Certo, galera? Tô fazendo aqui de uma forma bem direta para vocês entenderem, bem legal. Questão 103. Durante o tradicional festival de balonismo realizado em Boituva, interior de São Paulo, diversos pilotos competem para atingir a maior altitude possível em um intervalo de tempo determinado. Os juízes da competição utilizam um programa de análise que registra a altura do balão em função do tempo, permitindo observar o comportamento do movimento durante a subida. Em uma das provas, o gráfico gerado pelo sistema mostrou que um dos balões iniciou a subida a partir do solo com velocidade constante, ou seja, ele começou já com velocidade constante. Vamos dizer que ele começou com 10 metros por segundo,
certo? Até que o piloto reduziu a chama do maçarico, fazendo o balão desacelerar até parar momentaneamente no ponto mais alto. Ou seja, o balão subiu, e chegou um momento que ele parou. Ele parou de subir, certo? A altura dele começou a ficar constante, certo, galera? Vamos procurar em qual alternativa isso ocorre? Ó, na alternativa A, ele vai subindo, mas ele não para, tá vendo? A questão deixou bem claro que o balão desacelera até parar. Quando ele para, ele fica estável em uma altura, certo? É igual ao avião. O avião, ele começa voando do chão, daí ele sobe, e depois fica estável lá em cima. E quando vai pousar, desce, até chegar no chão, entendeu? É mais ou menos isso que a gente vai procurar no balão aqui. Aqui, como ele só sobe, não tem como ser a nossa resposta. Na alternativa B, ele sobe e desce. O problema está aqui, ó. A alternativa não disse... A alternativa não, perdão. O texto não disse pra gente que o balão desce. O texto disse pra gente que o balão vai subir e vai continuar estável na altura. Ele disse aqui, ó, até parar momentaneamente no ponto mais alto. Ele vai ficar parado no ponto mais alto que ele vai chegar, entendeu? Aqui ele desce, tá errado. Vamos para a alternativa C? A alternativa C mostra que a altura do balão sobe e fica estável no ponto mais alto. Justamente o que a questão falou pra gente 20 vezes. Nosso gabarito é a letra C. Repetindo, ela sobe até uma determinada altura e depois se mantém estável, certo? Vamos agora para a próxima questão. Questão 104. Questãozinha de meia vida, bem tranquila para a gente matar. Vamos lá. A questão deu para a gente um medicamento, né? Que o tempo de meia vida é de 110 minutos. E a massa é de 0,001 grama. Resumindo, 1 miligrama. Por que 1 miligrama? É só você mexer nas vírgulas. 1, 2, 3 miligramas, entendeu? Eu multipliquei por 1000. Fica 1 miligrama, certo? A massa em miligramas do radionucleotídeo restante no organismo do paciente após 11 horas de ingestão do radiofármaco é de aproximadamente... Galera, como a gente vai desenrolar nessa questão? Dessa forma. 11 horas. A questão deu a meia-vida em minutos. Então vamos transformar essas horas em minutos, certo? Como é que eu transformo horas em minutos? Multiplicando por 60, certo? Eu tenho 11 horas e cada hora tem 60 minutos. 11 vezes 60 vai dar 660 minutos no total, certo? Agora, galera, é só a gente fazer dessa forma que eu vou mostrar que não tem erro. Dá bem certinho a questão, certo? A cada 110 minutos, o remédio vai diminuir na metade, certo? A sua massa. Ou seja, nós vamos ter 1 miligrama. Daqui a 110 minutos, vamos ter 0,5 miligramas, certo? Daqui a mais 110 minutos, ou seja, 220, né? Que é os 110 que a gente tinha, mais 110. Nós vamos ter a metade de 0,5, ou seja, 0,25 miligramas. Mais 110 minutos, nós vamos ter a metade de 125, 0,25 miligramas. Nós vamos ter 0,125 miligramas. A metade, certo? Por isso que é a meia-vida. A questão disso aqui pra gente aqui, ó. A meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo necessário para um medicamento se reduzir à metade, certo? E aqui a gente já tem 330 minutos, certo? Aí, galera, a gente vai pegar esses 0,125 miligramas e vai reduzir a metade de novo. Vai ficar 0,062 miligramas, certo? Adicionando mais 110 minutos, com 440 minutos. Ou seja, com 440 minutos, essa aqui é a quantidade restante de medicamento do nosso corpo. Sendo que a gente ainda não chegou onde a gente quer. Onde a gente quer? 660 minutos, certo? Vamos aí, mais 2 meia-vidas. Aí a gente vai reduzir mais pela metade. Vai ficar 0,031 miligramas. Ou seja, vai adicionar mais 110 minutos, resultando em 550 minutos. Ainda falta mais uma meia-vida para chegarmos a 660 minutos, certo? Se a gente reduzir isso aqui na metade de novo, vai ficar 0,017
16 miligramas aproximadamente. E chegamos nos nossos tão sonhados 660 minutos de meia-vida, certo? Nosso gabarito é D, 0,016 miligramas. Vamos para a questão 105, tá bom, galera? Questão 105 aqui para nós. Questãozinha bem legal essa daqui. Vamos começar. O conhecimento sobre o processo de splicing é amplamente aplicado na biotecnologia, pois permite compreender como um único gene pode originar diferentes proteínas. Esse processo também ocorre naturalmente nas células e funciona retirando os introns do pré-RNA mensageiro, permitindo que seja convertido em RNA mensageiro maduro, que depois é utilizado na síntese proteica. Vamos para o comando da questão. Esse processo auxilia a expressão gênica na célula Galera, agora, para poder nós fazermos essa questão de modo satisfatório, a gente tem que lembrar o que diabo é splicing, certo? O splicing, galera, é nada mais, nada menos do que você remover as sequências não codificantes de DNA do pré-RNA mensageiro. Digamos que o RNA mensageiro seja mais ou menos assim, ó. B, G, A, T, C, X, Y, Z, A, B, C e A, C, G, certo? Digamos que daqui, só esse daqui e esse daqui sejam codificantes. Ou seja, só esses dois vão codificar proteínas. O que o splicing vai fazer? O splicing, galera, vai retirar esses intrusos daqui, que são os introns, certo? Por isso que eu já associo a intrusos. Quem é intruso não deve estar naquele local. O nosso RNA mensageiro tem esses daqui. Tem todos eles, os codificantes e os não codificantes. E o que o splicing vai fazer? O splicing vai retirar esses daqui e vai deixar só os codificantes, certo? Vai deixar só o A, T, C e o A, C, G, certo? É isso que o splicing vai fazer com o pré-RNA mensageiro. E aí, galera, vamos procurar uma alternativa que fale sobre isso, certo? Garantir a ligação dos códons aos ribossomos. Essa aqui não é a função do splicing alternativo. Letra B. Otimizar a velocidade da transcrição no citoplasma. Não tem nada a ver também com otimizar, deixar mais rápido. Nada a ver. C. Ativar a correção de mutações. Ele faz isso, o splicing? Não, tá, galera? O splicing não ativa a correção de mutações, certo? Letra D. Permitir que as sequências codificantes sejam traduzidas. Perfeito. Quem são as sequências codificantes? São os exons, certo? Exons. E o que o splicing vai fazer? Vai retirar os introns e vai deixar só os exons, que são os códons que realmente vão ser transformados em proteínas posteriormente, certo? Gabarito da 105, letra D. Vamos para a questão 106? A questão 106, questãozinha bem legal, certo? De cinemática. Vamos resolvê-las? Vamos resolvê-la? Durante uma erupção no vulcão, são ejetados fragmentos de rocha, chamado de piroclastos. O nome de um piroclasto de mais de 64 milímetros de diâmetro é bomba vulcânica. Suponha que uma bomba vulcânica é ejetada de um vulcão, ou seja, está aqui o vulcão, digamos que esse aqui seja o vulcão, e aqui tem uma bomba vulcânica, certo? A bomba vulcânica está aqui dentro. Vamos ver o que a questão quer. Ela é ejetada, ou seja, ela vai ser expelida, dessa forma aqui, ó, de um vulcão verticalmente para cima, com a velocidade inicial de 144 km por hora, certo? Ou seja, essa bomba aqui, digamos que essa bomba seja modificada por uma bola de futebol, certo? Digamos que essa bola de futebol seja jogada do vulcão a 144 km por hora até ele parar, certo? Pela gravidade. A questão quer saber a altura máxima que ele vai chegar. Daí você pergunta, Johanna, como é que eu vou saber disso? Dessa forma, você vai pegar a velocidade inicial dele, que no caso é 144 km por hora, mas vocês viram comigo na parte 1
da resolução do simulado, que a gente não pode utilizar quilômetros por hora, nós temos que utilizar metros por segundo. Jarlan, como é que eu vou transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar 144 quilômetros por hora e vai dividir por 3,6. Jarlan, não gosto de dividir com número com vírgula, é muito feio, eu me arrepio todinho, me dá logo medo. O que a gente vai fazer nessa situação? Se você não gosta de dividir com número com vírgula. Eu mesmo não gosto, não. Se tiver como tirar a vírgula, eu tiro, entendeu? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por 10, certo? Porque é a mesma coisa que multiplicar por 1. Galera, qualquer coisa dividido, multiplicado por 1 é o quê? É o número mesmo, entendeu? Ou seja, a gente não vai alterar o resultado da fração, certo? A gente só vai ficar mais fácil de mexer com os números, certo? Ou seja, vai ficar 1440 dividido para 36. Vocês viram que a vírgula que tinha no 3,6 sumiu, certo? E agora o que a gente vai fazer? Vai só simplificar esse número aqui. Ó, 144 é a mesma coisa que 16 vezes 9. E 36 é a mesma coisa que 9 vezes 4. Quem é que se repete nos dois? O 9, ó. Tchau, 9. Ou seja, fazendo essa primeira simplificação, a gente vai ter que vai dar 160 dividido para 4. Galera, 16 é o quê? 16 é 4 vezes 4, certo? Vamos simplificar cortando o 4 do denominador com o quarto do numerador, certo? Então, essa velocidade aqui de 144 km por hora é a mesma coisa que 40 metros por segundo, certo? Essa aqui é a nossa velocidade inicial em metros por segundo. E a gente vai utilizar nessa equação aqui a equação de Torricelli. Por quê? Porque ela não envolve o tempo. Vocês perceberam que na questão, em nenhum momento a questão deu o tempo para nós, forneceu o tempo para nós. Ou seja, nós temos que pegar uma fórmula que não utilize tempo, que é justamente a equação de Torricelli, que é a velocidade inicial, final ao quadrado, que vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, certo? Galera, quando eu jogo, por exemplo, pega aí, pega aí uma bola de futebol aí na sua casa e joga para cima. Você vai perceber que vai chegar um determinado momento que essa bola vai parar. Ou seja, qualquer corpo que eu jogue para cima, a gravidade vai fazer o favor de tirar a velocidade desse corpo de pouquinho em pouquinho, chegando um momento que a velocidade vai ser zero. Ou seja, toda a velocidade final, jogando para cima, né, qualquer corpo, vai ser qual? Vai ser zero, certo? Então essa velocidade final aqui vai ser zero. Zero vai ser igual à velocidade inicial. A velocidade inicial, a questão deu pra gente, né, que vai ser 144 km por hora, que a gente transformou em metros por segundo, né? A gente achou que é 40 metros por segundo. Ou seja, 40 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração, galera, é da gravidade. Ou seja, ela está indo contra a velocidade. Se ela está indo contra a velocidade, eu vou convencionar o sinal como negativo, certo? Ou seja, vai ser menos 10 vezes o ΔS, que é justamente o que a gente quer. A gente não quer a altura máxima, é justamente o ΔS, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 40 ao quadrado, vai fazer essa conta, né? Vai dar 1.600 mais 2 vezes menos 10 vezes o ΔS. Logo, esse mais vai sumir, vai ficar menos 20, né? Que é 2 vezes 10 ΔS. E isso vai ser igual a zero, certo? Vou passar esse vou passar esse menos 20 ΔS para o outro lado, já que ele está negativo. Vou passar ele para o outro lado para ficar positivo, certo? Vai ficar, então, mais 20 ΔS igual a 1.600. Agora, é só efetuar as simplificações. 0 com 0 vai embora. 2 vai ficar 160 dividido por 2. 160 dividido para 2 vai ser igual a 80 metros, certo? Ou seja, a bola vai percorrer no total 80 metros antes de voltar a cair, certo? Questão 108 aqui bem legal. Na preparação de atletas para competições de atletismo, os treinadores frequentemente precisam calcular a velocidade dos corredores.
Tradicionalmente, isso é feito com o auxílio de cronômetros, que registram manualmente o tempo de cada atleta leva para percorrer uma determinada distância. No entanto, para obter dados mais detalhados sobre o desempenho ao longo de toda a pista, foram instalados radares na faixa central de uma pista de 400 metros. Isso aqui é importante, tá? A pista tem 400 metros de comprimento, que medem a velocidade instantânea nos pontos A, B, C, D e E. Assim, um software associado a esses dispositivos gera um gráfico que ilustra a performance dos atletas durante a prova. Após a instalação dos radares, um treinador cronometrou um atleta que completou a corrida em um tempo de 50 segundos. Ou seja, galera, ele percorreu esses 400 metros em 50 segundos. Quando a gente divide, gente, ΔS, que é a variação do espaço, pelo ΔT, que é a variação do tempo, a gente vai ter a velocidade, certo? Que é justamente o que a questão quer. Ao dividir 400 por 50, a gente vai ter 8 metros por segundo, certo? Isso aqui vai ser importante para o andamento da questão. Qual é a diferença? Lembrando que a diferença, galera, é a subtração, tá? Entre a velocidade calculada pelo treinador, que é justamente essa, e a velocidade máxima registrada pelo radar. A velocidade calculada pelo treinador vai ser justamente essa que a gente acabou de calcular, 8 metros por segundo, certo? E a velocidade máxima registrada pelo radar vai ser essa daqui, ó, a maior velocidade que o radar registrou, 30 metros por segundo, aqui, ó, no ponto D. Tá vendo que é a máxima? Todas as outras são inferiores, certo? Para poder a gente terminar a questão, temos que se ligar nisso daqui, ó. As alternativas estão em quilômetros por hora, certo? A gente não quer em quilômetros por hora. A gente não quer em metros por segundo, que é como a gente achou aqui, ó. A gente quer em quilômetros por hora. E como nós vamos fazer isso? Multiplicando a velocidade em metros por segundo, né? 8 vezes 3,6. Galera, essa multiplicaçãozinha aqui vai estar dando pra gente 28,8 km por hora. E se a gente pegar a velocidade máxima, dá 30. A questão pediu pra gente a diferença. Quanto é que é 30 menos 28,8? 1,2. Nossa resposta vai ser letra A, 1,2 km por hora, certo? Vamos agora para a questão 9, questão de química, certo? O termo flaring refere-se à queima de gases não emergenciais que ocorre quando empresas do campo petrolífero descartam resíduos como metano, cuja combustão completa está apresentada a seguir. Daí a questão deu pra gente a combustão do metano. Certo? Combustão, eu já falei para vocês ainda nessa aula que a combustão é a mesma coisa que reagir com O2, certo? Tá aqui, ó. Perfeito. Vamos terminar. Ao realizar essa queima experimental, um químico registrou as seguintes massas em seu caderno de laboratório. Porém, em uma delas, acidentalmente, caíram gotas de café e ocultaram os dados, conforme demonstrado a seguir. Daí a gente tem aqui a massa do metano, a massa do oxigênio reagente, né, que efetivamente reagiu com o metano, e ela está obstruída, não dá para ver, certo? Aqui nós temos a massa de gás carbônico e embaixo nós temos a massa de água e a massa de oxigênio em excesso, ou seja, a massa do oxigênio que estava ali, mas não reagiu, uma vez que ele estava em excesso, certo? Gente, para fazer essa questão de forma bem tranquila, basta a gente saber as massas molares desses elementos aqui. O CH4, a massa dele é de 16 gramas, certo? A massa do oxigênio é de 32, do gás oxigênio. Como nós temos 2 mols, 32 vezes 2 dá 64 gramas, certo? O CO2, a massa molar dele, dá 44 gramas por mol. E a água, a massa dela é 18. Como nós temos 2 mols dela, vai ser 18 vezes 2. Logo, 36 gramas, certo? Ou seja, sempre que a gente tiver 16 gramas de CH4, nós vamos ter 64 gramas de O2 e 44 gramas de água, 44 gramas de CO2 e 36 gramas de água, certo? Isso aqui é fixo, não muda.
A questão deu pra gente que 16 kg de metano reagiram. Então, basta fazer uma regra de 3 para achar a massa de oxigênio que está manchada, certo? Como nós vamos fazer isso? Uma regra de 3 simples. Se 16 gramas de metano a gente consegue reagir com 64 gramas de oxigênio, se eu tenho 16 quilogramas, eu vou precisar de quantos quilogramas de oxigênio para poder fazer essa reação química acontecer? X, certo? Meios pelos extremos, vai ficar 16x igual a 16 vezes 64. Eu vou passar esse 16 que está multiplicando para o outro lado dividindo, certo? X vai ser igual a 16 vezes 64 dividido para 16. Vou cortar o 16 com 16, já que eles são iguais e não tem nada somando aqui. Dá para fazer essa simplificação. Nós temos que a massa de oxigênio que vai efetivamente reagir vão ser 64 quilogramas de oxigênio, né? A questão, entretanto, não pede isso. Ela pede a massa total de oxigênio que foi adicionada ao sistema. Ou seja, a massa de oxigênio que reagiu, mais a massa de oxigênio que estava em excesso. É aqui que está a pegadinha da questão. Nós vamos ter que somar essas duas massas. 36 mais 64 quilogramas, certo? Que vai dar igual a 100 quilogramas. Galera, quilo, eu já falei para vocês que equivale a 10 elevado à terceira, certo? Vezes 100, que é a mesma coisa que 10 elevado à segunda, certo? Multiplicação de mesma base, somos expoentes. Nós temos que a nossa resposta vai ser 10 elevado à quinta gramas. Gabarito, letra E, tá certo? Aqui, ó. Ótimo. Vamos agora para a questão 110, certo? Questãozinha 110 do nosso simulado. Vamos lá. Caso você acredite que o consumo em excesso de líquido não é prejudicial à saúde, cuidado. Beber muita água pode provocar o desequilíbrio na concentração de eletrólitos no sangue, principalmente o sódio. O problema é chamado de hiponatremia, que significa a queda do nível de sódio sanguíneo e pode levar, em situações muito graves, à intoxicação por água. Vamos para o comando da questão, certo, galera? O quadro clínico descrito pode ser resultado do... Ou seja, você perder esses eletrólitos do sangue é resultado de quê? Gente, é o seguinte. Para a gente causar esse desequilíbrio de sais no corpo, nós precisamos dissolver muito esses sais. Como nós dissolvemos muito esses sais? Bebendo muita água. Quando a gente bebe muita água, o nosso corpo vai tentar equilibrar os sistemas. Como? Colocando muita água para as células e retirando os sais. De uma fórmula bem esdrúxula assim que eu estou falando, certo? Isso, consequentemente, vai afetar nos sais do nosso corpo. Tanto que, por exemplo, se você come uma coisa muito salgada, dá o quê? Dá sede. Entendeu? Por quê? Isso é o nosso corpo tentando equilibrar o sistema. Você colocou muito sal para o seu corpo. Seu corpo está pedindo água para poder reequilibrar a concentração no seu corpo. A mesma coisa com a água. Se você fizer o contrário, se você tomar muita água, você vai estar querendo comer alguma coisa doce, alguma coisa salgada. Para quê? Para poder reequilibrar a concentração de sais no seu sistema, no seu corpo, entendeu? Como nós vamos fazer isso? Entendeu? Esse quadro clínico vai ser justamente isso, o desequilíbrio homeostático. O que é a homeostasia? Galera, a homeostasia é o equilíbrio ativo do corpo humano, ou seja, o funcionamento adequado do nosso corpo, certo? Se você desequilibra essa concentração de sais, consequentemente, você vai ter um desequilíbrio homeostático, entendeu? São sinônimos, certo? Essa palavrinha aqui usa muito na medicina, inclusive. Vamos para a questão 111, questãozinha aqui de física eletrostática. O eletroscópio de folha de ouro é um aparelho usado para determinar se um corpo está ou não carregado. Veja na figura a seguir. Daí aqui nós temos, né, esse eletroscópio de folha de ouro, certo? Questãozinha bem batida aí de eletrostática. Vamos para o comando da questão. Esse dispositivo consiste em um disco conectado a uma haste de lâmina, ambas de metal, que se ligam a uma folha de ouro.
Parte do dispositivo se encontra no interior de uma caixa de madeira. Madeira que é isolante, né? Com janelas de vidro para visualização. Sabendo que o dispositivo está inicialmente descarregado, caso seja aproximado do disco de metal um corpo carregado positivamente, ou seja, eu vou pegar uma bolinha aqui positiva e vou aproximar do disco de metal, certo? Galera, o disco de metal, você não está tocando nessa bola positiva. Aqui, vocês lembram que os opostos se atraem, as cargas elétricas, negativa atrai carga positiva, pronto. Se eu tenho carga positiva aqui, vai atrair carga negativa, certo? As cargas negativas vão estar todas aqui, ó, nessa partezinha aqui de metal, certo? Como as cargas negativas estão aqui, todas concentradas, aqui embaixo vai ficar cheio de cargas o quê? Positivas, já que as negativas, elas são as únicas que se movem, né? Os elétrons são os únicos que se movem. Aqui fica predominantemente positivo, certo? E cargas de igual sinal se repelem. Essas cargas positivas vão se repelir, ou seja, essa folha de ouro que inicialmente estava assim, estava fechada, quando ficar com excesso de cargas positivas aqui, nas duas, elas vão se repelir, entendeu? Para compensar esse excesso de cargas positivas, porque as cargas positivas, né, cargas de igual sinal, se repelem e cargas opostas se atraem, certo? Então, o disco vai se abrir. Quem estiver falando que o disco vai se fechar, tá errado. Letra A tá errada, letra C tá errada, letra... só tem essas duas que falam que vão se fechar, né? Vamos ver o resto? Vamos começar pela letra E, certo? Ó, abrirá, pois o corpo induzirá cargas negativas no disco. Perfeito. Ó, as cargas negativas no disco aqui, ó. E, consequentemente, cargas positivas na lâmina, a lâmina de ouro que está aqui embaixo. Perfeito, do jeito que eu mostrei para vocês, ó. E resulta em uma força elétrica repulsiva. Perfeito. Como eu falei para você, essas cargas positivas aqui na folha de ouro vão se repelir por serem de iguais sinais, certo? Nosso gabarito, letra E, logo de cara, certo? Vamos para a questão 112? Questão 112 é uma questão bem batida de ecologia, certo? Questãozinha aqui bem falada nos Enems, nos vestibulares tradicionais, enfim, todo vestibular praticamente tem uma questão dessa. Vamos lá. Pesquisadores identificaram que nos fragmentos florestais menores, o efeito de borda, alteração das condições ambientais e ecológicas que ocorrem na transição entre um ecossistema e áreas vizinhas, minimiza o potencial de biodiversidade, na medida em que leva à proliferação de plantas adaptadas à perturbação, consequentemente favorecendo uma homogeneização biológica, certo? Vamos para o que a questão quer. A questão quer uma proposta de intervenção do problema do ambiente e ela quer, ou seja, que isso se resolva. Gente, se a questão está reclamando que está muito homogêneo, o que é muito homogêneo? É muito igual. Por exemplo, nós temos aqui uma floresta A e uma floresta B, certo? Cada floresta A tem as suas espécies de plantas, as suas espécies de animais, e na B é a mesma coisa. A espécie B tem as suas espécies de plantas e animais. O que a questão quer? Quer que a biodiversidade de A e de B se misturem, certo? Para poder formar uma biodiversidade maior ainda. Como a gente pode fazer isso? Vocês concordam que a gente pode fazer isso ligando as duas áreas florestais? Quando a gente faz isso, galera, nós vamos integrar as duas áreas florestais, consequentemente, integrando elas, né, e deshomogeneizando, né, heterogeneizando as espécies. Vamos procurar em qual alternativa vai falar isso pra gente? Redução da aplicação de fertilizantes, nada a ver de fertilizantes, a questão não cita fertilizantes aqui pra gente. Letra B, replantação de matas ciliares, não, ninguém vai replantar matas ciliares, isso aqui não vai ajudar nessa integração entre as florestas, né? C, introduções de espécies exóticas, não, tá, galera? Nunca a introdução de espécies exóticas vai ser a resposta, tá? Nunca.
e nenhuma questão de ecologia. Letra D. Criação de corredores ecológicos, perfeito, a fim de promover a dispersão de sementes, né? No caso das espécies vegetais. Perfeito. Nosso gabarito, letra D, de cara, certo? Questãozinha bem legal. Vamos agora para a questão 113, questão de ondulatória, questão de física, certo? Questão bem legal também. Engenheiros do laboratório suíço EMPA desenvolveram um novo tecido que é leve, fino e flexível e, mais importante, um absorvedor de som excepcional. Os engenheiros de som ficaram atônitos quando viram as leituras que obtivemos com as novas cortinas na sala de reverberação. O coeficiente de absorção sonora, o PA, ficou entre 0,5 e 0,6, certo? Galera, ou seja, a questão está falando do que pra gente? Que esses engenheiros suíços criaram uma cortina que absorve as ondas sonoras, certo? O que é absorver? Vocês concordam que quando a gente absorve uma onda sonora, a onda sonora, depois da absorção, ela não fica mais fraca? Ela não perde energia, certo? Quando ela perde energia, ela fica menorzinha. Pra gente aqui no dia a dia, é como se a onda tivesse ficado mais baixa, com um volume menor, entendeu? Por exemplo, se tá tendo um baile funk lá fora, e eu fecho a minha casa todinha para não ouvir essa música. Vocês concordam que aqui em casa o som fica bem menor, fica bem mais baixo? Isso aqui é a mesma coisa que a gente está falando pra gente, da absorção sonora. E ela está pedindo qual intensidade, qual característica da onda sonora é afetada com essa cortina. Galera, qual característica da onda que mexe com a, entre aspas, intensidade do som? É a amplitude, certo, galera? Questãozinha bem direta, não tem nem muito o que falar. Todos os outros não tem nada a ver com a amplitude, certo? O timbre vai ser a identidade da onda. Não tem nada a ver com a altura, né, com a intensidade, com a energia da onda. Frequência, da mesma forma. Comprimento de onda também não tem nada a ver com essa intensidade da onda. E a velocidade de propagação é uma só no meio, né? Que é 340 metros por segundo aqui na Terra, certo? Não mexe com nada disso, só mexe com a amplitude da onda, certo? Vamos para a questão 114, certo? A questão 114 é o seguinte. Ao estudar a decomposição metálica em meio ácido, ótimo, a decomposição metálica, certo? Galera, voltando aqui na questão, perdão aí. Ao estudar a decomposição metálica em meio ácido, um sistema foi montado de modo a ter uma barra de alumínio metálica, uma barra de alumínio, né, Al, imerso em uma solução concentrada com ácido clorídrico, certo? Para validar a transformação, conectou-se ao sistema uma saída de gás, a qual estaria em contato direto com o solvente inerte. Passado alguns minutos, observou-se a saída de um gás hidrogênio e a mudança de coloração no sistema inicial, conforme observado na imagem, certo? Daí aqui nós temos bem claramente uma forma visual do que a questão acabou de falar para a gente. Ácido clorídrico reagindo com o alumínio, formando gás hidrogênio, certo? E mais um metal inerte, que ele disse aqui para a gente, solvente inerte. Certo? Vamos agora escrever isso, certo? O alumínio 0, com NOx 0, vai reagir com o ácido clorídrico, né? Lembrando, galera, que toda substância simples vai ter NOx 0, certo? E o HCl, o H é mais e o Cl menos, certo? Isso vai formar pra gente o gás hidrogênio, que a questão disse pra gente, e um sal inerte, certo? A questão disse pra gente aqui que esse sal, ele não vai reagir com ninguém, consequentemente ele vai ser inerte. Gente, se o H, ele já está aqui formando o H2, né, e o NOx dele agora é 0, quem é que, consequentemente, vai ter que reagir com o alumínio, né, para roubar esses elétrons de alumínio? O cloro. O cloro é um dos elementos mais eletronegativos na tabela, certo? Então, ele vai reagir com o alumínio, roubando seus elétrons, certo? E como o alumínio, quando está na sua forma
iônica, ele fica Al3+, e o cloro tem só uma carga negativa, nós vamos precisar, para balancear, 3 cloros, certo? Ou seja, vai ficar AlCl3, certo? Essa aqui vai ser a nossa resposta. Gabarito, letra E. Tá vendo? Al sólido, como tá falando aqui a questão, mais HCl, que é o ácido, formando AlCl3 mais H2, certo? Vamos para a questão 115 agora? A questão 115 vai ser sobre genética. As cores dos olhos humanos variam bastante. Castanho é o mais comum, principalmente na África e Ásia. Azul predomina no norte e leste europeu, enquanto o verde é o mais raro, aparecendo em cerca de 2% da população. Olhos castanhos claros podem parecer verdes ou castanhos conforme a luz. Inicialmente pensava-se que um só gene controlava essa característica, mas pesquisas atuais mostram que muitos genes estão envolvidos na determinação das cores dos olhos, certo? Agora vamos para o comando da questão. A diversidade dessa característica no ser humano resulta certo? Ou seja, eu ter na Ásia, na África, olhos pretos, castanhos, no leste europeu, na Europa, né, no geral, olhos azuis, em outras partes do corpo humano, olhos verdes. Isso aí tem a ver com o quê? Galera, isso tem a ver claramente com a expressão de múltiplos genes, certo? Esses genes, quando eles se expressam, esses múltiplos genes se expressam, eles vão formar um processo chamado poligenia, que vai explicar essas amplas cores nos olhos, certo? Esse processo de poligenia também vai ocorrer na cor de pele, certo? Por isso que nós temos tons de pele tão variados no planeta Terra, certo? Tem gente, por exemplo, que é morena mais clara, outros que são bem morenos, tem gente que é albina, tem gente que é branquinha, tem gente que é um branco mais puxado para um moreno, entendeu? Essa diversidade vem da poligenia, certo? Que é literalmente, como fala a letra B, a expressão de múltiplos genes, né? Gabarito, letra B, certo? Questãozinha de genética, um pouco mais difícil, mas que dá pra gente fazer tranquilamente também. Galera, ficamos por aqui, 50 minutos de resolução, certo? Trarei a parte 3 futuramente, ainda essa semana. Agradeço demais a compreensão de vocês. Qualquer dúvida podem mandar no meu Instagram ou nos comentários dos vídeos, certo? Muito obrigado pela atenção. Valeu, galera.